O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu prazo de 5 dias para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre um possível descumprimento das medidas cautelares impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão foi tomada após a divulgação nas redes sociais de uma carta escrita por Bolsonaro e publicada pelo senador Flávio Bolsonaro. A defesa do ex-presidente afirma que Bolsonaro não autorizou nem sabia que o conteúdo seria divulgado e sustenta que a publicação foi uma iniciativa exclusiva de Flávio Bolsonaro. Após o parecer da PGR, Alexandre de Moraes decidirá se houve violação da ordem judicial que proíbe Bolsonaro de utilizar redes sociais, direta ou indiretamente, por meio de terceiros. Goné, presta atenção, Goné, presta atenção. Pode vir comigo, ok. A Michelle Bolsonaro leu 2 cartas do presidente Bolsonaro. 2, não foi uma, foram 2. E o que Alexandre de Moraes fez? Nada. Quando Lula estava na cadeia, o próprio Cristiano Zanin, que era na época advogado do Lula e que hoje é ministro do STF, leu publicamente uma carta do Lula. Gleisi Hoffmann leu, o Lindinho leu, um monte de gente leu cartas do Lula, que estava preso. Então, por quê? Porque o Flávio está lendo? Então, que erro. Teria que ter lido a Michelle. Então, aí não passava nada. Tá muito estranho. Mas vamos aguardar os 5 dias. Marcelo. Bom, inicialmente é o seguinte, a lei de execução penal, ela garante o direito ao condenado realizar cartas e enviar essas cartas ao mundo exterior. Porém, ele pode ser negado esse direito caso haja alguma medida cautelar específica em relação a essa comunicação. O presidente Bolsonaro não pode se comunicar com o mundo exterior através de cartas ou através de terceiros, principalmente nas mídias sociais, na rede social. Bem, até aí, ele escrever uma carta é direito dele, pode escrever quantas ele quiser. Agora, enviar a carta é outra coisa. Se ele fez uma carta para orientar o filho dele, que é candidato, o senador Flávio Bolsonaro, quanto ao pensamento de união dos brasileiros, quanto à direita, isso é válido. Agora, se o Flávio Bolsonaro, por si próprio, quis divulgar a carta, a culpa não é do presidente Bolsonaro. Claro. A culpa é do Flávio Bolsonaro. Agora, na verdade, não existe culpa. O que existe é censura. Estão calando o presidente Bolsonaro desde que ele foi preso injustamente. Então, o X da questão não é esta carta ou a carta que a Michelle leu ou qualquer outro tipo de comunicação. Estão censurando o principal candidato, hoje, se estivesse livre, à presidência da República. Então, isso que nós temos que pensar. Estão censurando o candidato que seria escolhido com 80%, talvez, como candidato favorito à presidência do Brasil. Então, isso tem um problema ético aí que já está no cerne dessa questão. E quanto a uma ala do STF que já se pronunciou, dificilmente vai ser... ninguém vai colocar o Bolsonaro na papudinha, em qualquer lugar, porque o filho dele leu essa carta, mas deu um puxão de orelha. Mas aí a gente deve lembrar, muita gente do PT e o Alexandre de Moraes está indicando que teoricamente, isso deveria ser investigado pelo TSE, porque poderia ter indução a um voto, alguma coisa assim. Devemos lembrar que o Haddad, na realidade, foi Gleisi Hoffmann que leu. Estava o Haddad e do lado estava o Montanha, o Pimenta. E leram uma carta do Lula. Então, cara, está ficando tão escancarado. Bizarro, né? Mesmo aquele que não acredita, não tem como negar. Não tem como negar. Thiago. Não, e o problema é quem conduziu essa condenação do Bolsonaro, já que bem citou aqui, que o problema não está na carta, está nessa censura. O Bolsonaro ele deveria estar solto, ele deveria estar elegível. Eu não me incomodo com o silêncio o barulho dos ruins, mas o silêncio dos bons. Cadê o povo que foi para a rua para destronar a Dilma quando ela estava aprontando lá? Olha o que a gente está vivendo, esses pseudo-defensores da democracia burlando a eleição já, porque o candidato que a direita queria não era o Flávio, era o Jair.
Mas está tendo que ter alguém, temos que ter uma opção. Mas os votos são do Jair. Os votos do Flávio, ele mesmo diz ali no vídeo da carta, que eu assisti com muita atenção, quando a pessoa me abraça, abraça meu pai. Não está me abraçando. A pessoa que vota no Jair não quer o político moderado que faz acordo. Justamente o Bolsonaro não é moderado porque não fazia acordo com ninguém, por isso que não aprovou nada enquanto deputado. Mas também não tinha rabo preso com ninguém. Essa é a solução do nosso país, alguém que rasgue o sistema. Precisa ser quente e não dá para ser morno. O risco, nesse caso todo aí do Bolsonaro, é tirar a domiciliar dele. Esse é o modus operandi do próprio PT, do próprio Lula. Um governo que cria um problema, depois vai lá e tira aquele problema, e aí o povo fala, nossa, que bonzinho, eles tiraram a taxa das blusinhas que eles criaram. Então, aí o Moraes vai lá e fala assim, ó, quer saber, gente? Não vou deixar passar essa carta. Nossa, como o Moraes é bonzinho, tá vendo como ele é empático? É nada, pô. Isso é chacota. Isso é pura chacota. Aliás, já que ele deu um prazo aí para a PGR se manifestar sobre a carta, e você, Moraes? Os 80 milhões que foi para Viviane Barsi, qual que é o prazo para você dar uma entrevista? Que nem entrevista para jornalista você quis dar a respeito disso. Quem vai moderar o prazo que você tem para se explicar para a sociedade que coloca 46 mil reais de salário todo mês na sua conta, mais penduricalhos? João, do ponto de vista legal, essa determinação conspira contra o artigo 41 do Código de Processo Penal, me parece. A OAB não foi taxativa. Exato. Deu um bem bolado. Por favor. Pois é, a OAB fez aquela manifestação no sentido de, olha, Moraes, por favor, né, com muito medinho, que a OAB tem muito medo, né, e faz parte desse regime. Falou, olha, ele é advogado também, não é só filho, né, o Flávio, então não faz muito sentido a decisão. Mas o Moraes ainda não decidiu sobre ele mesmo, o Moraes, né, que é o normal do Brasil. E é importante deixar claro que o Moraes ainda estar decidindo processos é uma esculhambação para o Brasil, né, uma esculhambação completa, né. Como foi dito, ele precisa explicar o contrato de 129 milhões, aquelas denúncias do Tagliaferro que até hoje não deram em nada, porque o próprio Moraes decide, né, ele decide sobre ele próprio. Lembrando que Espanha, Itália e Estados Unidos falaram, ó, isso daí que vocês têm não é processo não, tá? Isso daí é uma brincadeirinha, isso daí não chama Estado Democrático de Direito. E aí o Moraes, ele impõe essas cautelares absurdas pro Bolsonaro, no tal do poder de cautela do juiz, né, que são arbitrárias, ilegais e não existem com nenhum outro preso do Brasil, né, não, tem que revistar, não pode se comunicar, não pode isso, não pode aquilo. Como você bem disse, o Lula divulgou diversas cartas, até o Zanin, advogado pessoal do Lula, hoje ministro do STF, sim, no Brasil isso pode. Isso acontece, né? Com a aprovação do Senado, o Zanin virou ministro. E alguns chegaram a dizer que era conservador, inclusive, hein? Então ele leu as cartas lá, o próprio Zanin, né? O Haddad. Lembrando que o Haddad disputou a eleição de 2018 com a máscara do Lula, né? Então, se agora o Flávio ficar pondo a máscara do Bolsonaro, o Moraes vai falar, não pode usar a máscara do Bolsonaro também? Então, é muito desproporcional a coisa, né? Toda a base do Lula ficava com aquela máscara do Lula. O Haddad falava, eu não sou o Haddad, eu sou o Lula, tá? Então, se o Flávio fizer isso, o Moraes vai falar, não, recolham todas as máscaras do Brasil, né? Eu não duvidaria que ele fizesse isso. Perfeito. Então, assim, é muito desproporcional. E a população enxerga essa injustiça, né? A gente espera que enxergue também na hora da decisão, porque ninguém aguentaria mais um mandato do Lula, ainda mais com as indicações para o Supremo, que considerando Dino, Zanin, a gente sabe que vai daí para pior. Gostaria de te ouvir, Maria. Não, Segré, interessante isso, porque você tocou no assunto quando você perguntou para o padre Gianni sobre a questão da propaganda eleitoral antecipada. E tem uma nuance muito importante que eu li ouvi um jurista falar sobre isso, na verdade. Quando o Bolsonaro foi para a prisão domiciliar humanitária, lembrando aqui pelas suas condições, primeiramente, a gente está falando de um ex-presidente, uma figura que é muito importante para a política brasileira, mas que também é um idoso e que está com problemas de saúde muito grave. É importante a gente se atentar a isso e ter um olhar, né, mais cauteloso com ele, porque ainda bem que foi para prisão domiciliar e olhe lá, né? Mas o Bela tocou num assunto interessante em relação às medidas cautelares. E aí vem o Alexandre de Moraes e fala que a carta foi configurada como propaganda eleitoral antecipada. Gente, não foi. Na carta, ele não fala, votem em Flávio Bolsonaro. O número de Flávio Bolsonaro vai ser esse. Ele não fala isso. Ele fala assim, o meu candidato é o Flávio Bolsonaro e ele é o candidato mais forte que a gente tem para derrubar o PT. Então, minha gente, eu acho que é isso que os meus colegas falaram. Há, sim, uma perseguição política clara
de um judiciário que se tornou um ator ativo na política brasileira. Não só na política brasileira, mas um ator ativo no contexto eleitoral brasileiro, onde já se viu anteriormente o STF tomar esse tipo de atitude. É degradante o que aconteceu com o STF, com as instituições. Então, sim, há uma tentativa de silenciar o Jair Bolsonaro, há uma tentativa de minar a influência do Bolsonaro no campo eleitoral brasileiro. Concorde você ou não com o Jair Bolsonaro, mas isso é justo. O que eu estou falando aqui é a injustiça que está acontecendo com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, vocês bem falaram, Lula montou quase que um gabinete paralelo eleitoral ali na prisão. Deu entrevista para jornal internacional, no El País. E o Jair Bolsonaro não pode escrever uma carta. Agora, sabe o que eu torço? Eu torço muito para que todas essas medidas que o ministro Alexandre de Moraes está tomando sejam um tiro no pé. E o povo brasileiro se solidarize com o Jair Bolsonaro e entenda que ele está sendo vítima de uma perseguição política. Tranquila. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.